E pessoal, já dei aqui o start aqui na gravação, tá? Deixa eu já compartilhar. Beleza. Tava aqui dando uma olhada aqui na aula anterior, tá? Então, aqui, ó. Então, recapitulando aqui, ó, vindo aqui na aba vídeo aula, né? Vamos aproveitar que a gente tem 6 aulas aqui, vai dar para a gente fechar ok aqui essa disciplina. Então, ó, na primeira aula eu falei sobre os projetos elétricos industriais, né, como um todo. Eu fiz uma introdução aqui, aproveitei que são 6 aulas, né? E aqui são 4 exercícios, né? Esse aqui, numerado como o 2, o 3, e o quarto exercício, ele é a atividade 5, tá? Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar, né, com a análise das atividades, né, no enfoque de projetos elétricos industriais, tá? Então, eu até fiz a pastinha aqui na aula passada, aquela nossa pastinha atividades. Baixei aqui, ó, vão lá na aba situação de aprendizagem. Ó, eu baixei a SAP, já está aqui, ó. Já baixei a SAP, já baixei o projeto básico, que é ele em PDF, né? E ele em DWG aqui. A gente vai precisar. E a folha de atividade em si, né? Que é esse arquivo em Excel, tá vendo? Ó, ponto .xls é a nova extensão do Excel, que é exatamente esta aqui, ó. A planilha de preços unitários. Como a primeira atividade, né? Ela tá vendo aqui? Ela tem uma situação. A primeira e a segunda atividades, elas compõem uma situação de aprendizagem. Lembrando que a situação de aprendizagem é o quê? É a simulação, né, da vida real e da vida real profissional que você vai enfrentar com situações, né, que ocorrem no cotidiano. Deixa eu abrir aqui o descritivo aqui, né? Então vamos lá. Essa daqui é a dita planilha, né, de preços unitários, que é o objeto da tarefa de vocês. Daí, para facilitar, pessoal, como essa atividade é um pouco complexa, aí lembra que na aula passada eu mostrei o que é um memorial descritivo, né? Aí o que que eu vou deixar lá aberto aqui um pouquinho aqui e eu elaborei uma aqui já, né? Para vocês verem como que ela é estruturada, tá bom? A gente tem aqui, ó, 33 itens, né, de verificação e para documentos ou atividades diretas, né, relacionada à obra e para documentos ou atividades, né, indiretas relacionadas à obra, nós temos do item 41 até os 50, que dão que 9 itens, né? Beleza. Vamos dando uma olhada aqui. Aí eu já deixei a pasta aberta aqui. Vou só mostrar aqui para vocês. Com as análises. Deixa eu ver, análise, atividade 1. Beleza, já deixei aqui a análise pronta para vocês verem, né, como é que vocês vão estruturar essa planilha de preço unitário. Lembrando, pessoal, que essa planilha de preços unitários aqui, geralmente quem avalia não é nem o projetista, né, nem muito menos o executor, né? Que você tem o pessoal do projeto, né, o eletrotécnico, o engenheiro também de projeto
E você tem também não só o engenheiro, mas o eletrotécnico executor, ou seja, aquele que vai pegar as plantas, né? Tudo que a gente tem físico aqui. Deixa eu até abrir aqui já o. Ó, a gente tem o arquitetônico, né? Que é a subestação, né? É uma subestação abrigada, pelo que eu estou vendo aqui. A subestação 360 e o diagrama unifilar, né? Mostrando dois transformadores de 750 kVA. Beleza. Esses outros arquivos aqui são os mesmos, só que em AutoCAD, né? Eu vou já deixar eles abertos aqui para a gente, se a gente precisar aqui dar um zoom, porque dar o zoom aqui no PDF é um pouquinho complicado, né? Esse daqui ele tá em DWG, no arquivo que é realmente do AutoCAD, né? Ó, tá vendo? Aqui é a planilha, aqui é o diagrama unifilar, né? Então tá bom. Então, o Marcos é um técnico trainee, né, contratado pela empresa Mega Projetos, uma empresa de grande porte na área de projetos industriais. Ok. Essa empresa tem como filosofia atribuir um desafio inicial aos técnicos recém-contratados, como a elaboração de um projeto desde a fase inicial até o detalhamento. E como ele é trainee, pessoal, não quer dizer que ele vai sozinho tomar pé, né, tomar parte desse projeto. Obviamente, vai ser com a ajuda de uma pessoa, né? Ele vai acompanhar, vamos dizer assim. Ele não pode cuidar de tudo, reuniões, visita técnica, né? Ele não pode cuidar de tudo. Obviamente, tem que ter alguém auxiliando, né? Por isso que ele está como trainee. Beleza. Deixa eu só testar aqui o áudio. Só testar aqui rapidão aqui, pessoal. Tá saindo. Não, porque teve uma vez que eu gravei uma aula, não tava saindo, não. Aí eu sempre faço um teste. Vamos lá, então. Então, o Marcos, né, que é um técnico trainee, ou seja, ele está se acostumando com as tarefas para ele poder, né, já começar como júnior, né? Geralmente nas empresas de engenharia, né, até esse desígnio a gente vê mais em engenharia e na parte de programação, engenharia de software, né? O júnior, né? Você tem o técnico ou o engenheiro júnior, aí você tem geralmente o sênior, aí depois tem o pleno, e aí dependendo do tipo de instituição, você tem algumas alcunhas aí, algumas denominações diferentes uma das outras. E essa, por exemplo, como você como trainee, você como júnior, como sênior, é para dizer que você está com um nível, né, de atribuições maiores, né, um nível técnico, não só o nível técnico, né, mas o nível é mais alto dentro, né, no que tange a elaboração de projetos. Então, nessa situação, a Mega Projetos recebeu uma solicitação de orçamento de um cliente para a elaboração de um projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. Então, essa aqui é a subestação. Vou até colocar separada aqui, ó. É essa subestação, né? Que tem a entrada em 13,8. Aqui não mostra, não, mas no próprio transformador aqui, ó, isso aqui é um símbolo para transformador. Geralmente o lado da média tensão ele está em triângulo, ou seja, só tem condutores fase, né? E não tem nenhuma ligação é, é, por exemplo, fase neutro, né? Por isso que eu falei condutores fase, né? E o triângulo ele só tem condutores tipo linha. Tipo linha é porque eu vou ter, né, a DDP pelo menos entre duas fases, né? Entre a fase A e B e ou as três fases aí, né? Então, monofásico você não tem. Então, 13,8 aqui, ó.
Tá vendo? Ó, 13,8 que vem geralmente pelo triângulo. E a arquitetura estrela é a baixa tensão, ó. Tá vendo aqui, ó? 380 às vezes tá barra, às vezes é traço, né? Ele colocou traço que é para não confundir, né, o projetista aí, porque aqui é o primário, onde tem triângulo é 13,8, né? 13.800 volts, e onde que é a arquitetura estrela, né, a ligação estrela, que a gente tem tensão de linha, que é entre fases, e a tensão de fase, e o neutro, ele geralmente é aterrado. E no caso desse transformador aqui, ele ainda tem pelo que eu estou vendo aqui, ó, 3 amperes, está mostrando aqui. Eu acredito que seja mais. Geralmente tem alguns transformadores aí, né, de subestação, que por exemplo, do lado onde ele é estrela, ele é aterrado e nesse aterramento ele tem um reostato, né, uma resistência variável, em que você pode variar essa resistência no sentido de diminuir para ela se aproximar mais do zero, tá? Então, esse ele tem o neutro, né? O neutro dele é aterrado e o sistema de aterramento dele, ele tem um resistor, um reostato, para você fazer a regulagem para ele chegar o mais próximo possível de 0 ohms, tá? Beleza. Subestação de pequeno porte, né? Dois transformador, né? Nessa subestação, cada um 750 kVA. Essa aqui é a potência aparente, né? Ou potência real, né? Em volt-ampere. O orçamento deverá englobar todos os documentos e atividades necessárias para elaborar um projeto executivo de distribuição, né, de força, né? Na verdade, ele está falando de distribuição porque vem, né, da rede de distribuição. E como essa aqui é uma empresa grande, né, para ter dois transformadores de 750, né, você tem o quê? 7 vezes 2, 14, né? Mais os 5 aí, 15, né? Então, você tem 1.500, né, volt-ampere aí de, de carga, 1.500 kilovolt-ampere de potência, ou seja, de demanda, né? É uma empresa já é uma empresa aí que tem uma demanda, ou seja, tem muitos equipamentos aqui, ó, casa de bombas, esse tacanagem aqui, eu não sei o que que é. Deve ser, ó, tem refeitório, a área de manutenção, ó, a segunda casa de bombas aí, sala de controle, iluminação viária, beleza. Ó, o projeto a parte de iluminação, aterramento e o SPDA, né, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, de uma subestação, né, dessa subestação aqui, né, vocês estão vendo que pelo que eu estou percebendo aqui, ó, que os dois transformadores ficam aqui. Deixa eu pegar aqui o arquivo em DWG. Aqui, ó, é onde fica tá vendo aqui a porta de entrada, tanto pelo lado do transformador um, também pelo lado do transformador 2. Se a gente olhar o corte aqui, ó, é uma subestação abrigada, né? Esse portão aqui é o portão onde os transformadores ficam atrás aqui, ó. Ó, você entra pelo que eu tô vendo aqui, então você deve entrar pela frente aqui, ó. Aqui que é o de entrada, ó. Apesar de ter uma porta aqui, mas esses transformadores, né, pelo que eu tô percebendo aqui, deixa eu ver se é um transformador a seco, revestimento, esquadria, telha. É que não fala se são transformadores a seco, mas se for transformador a seco aí, né, independente ou a óleo, né, a seco você não precisa de laudo do bombeiro. A óleo você já necessita, né, do laudo do bombeiro e também você precisa de uma área aqui, né, igual tá mostrando aqui, ó.
O transformador, ele fica do lado de dentro. Você, o operador, vai ficar aqui do lado de fora. E aqui vai essa essa porta aqui com ela aterrada aqui, tudo que tiver aterrado vai fazer parte não só do aterramento, mas do SPDA. Então, se ocorrer, por exemplo, o transformador, estão vendo que um fica desse do lado esquerdo e outro lado direito. Eles essa porta aqui e todo o sistema de aterramento ele serve como gaiola de Faraday. Justamente se tiver um arco elétrico nessa região aqui, a, essa tela metálica aqui, ela vai servir de proteção. A descarga vai bater na tela e não no transformador. Então a gente tem a arquitetura aqui da subestação. Já descobrimos que é uma subestação abrigada, os dois transformadores, né? Essa era a oportunidade de João, né? Supervisor do setor de engenharia elétrica, estava esperando para se envolver envolver o trainee Marcos. Então, o desafio será elaborar um orçamento de um projeto composto de planilha de preços unitários e uma proposta técnica. Eu vou ser sincero aqui com vocês, pessoal. Um trainee, geralmente, você coloca ele para aprender, mas se você quer ensinar um técnico, se você quer ensinar um engenheiro realmente ser projetista, realmente ser executor, você não pode pôr ele para fazer orçamento. Você tem, por exemplo, o Proelétrica, né? Tem o AutoQ Illumine, né? E outros tantos programas que auxiliam os técnicos, né? E os engenheiros eletricistas a fazerem projeto. Você clica, né? Lá no programa, lá, por exemplo, ó, você vem aqui, clica com o direito do mouse, aí vai aparecer aqui, por exemplo, você seleciona, deixa eu abrir ele aqui. Vamos supor que eu quero a lista de material desse diagrama unifilar aqui. Antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, ou seja, muito tempo atrás, eu imprimia ou olhava aqui no computador, né? Ah, eu tenho um disjuntor. Ah, são quantos amperes? Aí eu dou uma olhada aqui. Aqui não está falando, né? Mas aí fala, sei lá, 20 amperes, outro 60 amperes, outro 100 e por aí vai. Então, antigamente, você olhava peça por peça a especificação aqui do barramento e você redigia numa máquina de escrever ou redigia até nos primórdios aí de uma planilha Excel esse orçamento. Hoje em dia, né, toda empresa, a gente faz esse tipo de orçamento aqui porque a gente está aprendendo, mas geralmente ele é automatizado. Nem o projetista que está fazendo o projeto, ele faz esse serviço. Ele pega, ó, seleciona aqui, né? Ele seleciona o projeto, clica com direito. Obviamente eu não tenho aqui obviamente para mim, né? Para vocês não, ó. É, se o programa tivesse instalado aqui, ia aparecer lista de material. Aí vamos supor que lista de material tivesse aqui, né? Aí ia aparecer aqui. Você quer ela em Excel? Você quer ela em arquivo TXT, né? Ou você quer ela em Word, ou aí tem a opção lá, né, dependendo do que tiver instalado na sua máquina aí, né, ou LibreOffice. Então ele até te pergunta em que documento, né? Então aí se você fala aqui, ó, que o projeto né, da DCD Combustíveis e Derivados e tal, vai sair com folha com por exemplo, no Word lá, né, ou no Excel, vai sair com um pano de fundo aqui com o nome da empresa, vai sair tudo personalizado. Então, sendo sincero com vocês, um projetista, ele não faz esse orçamento, e quando ele faz, ele utiliza essa ferramenta aqui, né? Geralmente, para fazer orçamento, você contrata o chamado orçamentista. O que que é o orçamentista? Ele pode ser um técnico, né? Não necessariamente precisa ser um técnico, mas é o profissional que vai cuidar das finanças, não na parte da finança, mas na parte de lá do almoxarifado, ver o que está entrando, o que está saindo, os pedidos, né? Geralmente você já entrega
um orçamento para ele, né, feito aqui no programa, né, um automático, ou você faz ele na mão, né, mas geralmente uma empresa grande a gente faz com um programa. Depois você faz o projeto, você gera essa folha de Excel ou Word, e aí você manda o e-mail e entrega para ele. Aí ele vai entrar em contato, vamos supor, ele vai entrar em contato com a Eletrotransol, com a Eletroenergia e qualquer outra empresa aí grande que tiver para ele gerar esse orçamento, tá bom? É assim, geralmente, se um técnico ou se um engenheiro eletricista for fazer esse orçamento, ele vai utilizar esse programa porque ele dá rapidez, né? E, por exemplo, para você fazer, eu não lembro se eu comentei com vocês, para você fazer um orçamento, tem muitas empresas aí, né? Que aí, por exemplo, o seu orçamento ele vai custar, sei lá, R$ 500, né? Até para empresas pedirem, fazer o pedido de orçamento elas têm que te pagar porque imagina, você faz, vamos supor que num mês aí você faz 30 orçamentos e desses 30 orçamentos você só pega, sei lá, dois, quatro, cinco, três serviços. Então você tem que ter um profissional. Todo concessionário de energia tem um profissional que ele só cuida, por exemplo, da de distribuição, né? Igual a Equatorial aqui em Goiás, tem um profissional que ele cuida de comprar os pacotes de energia, né? Quando a gente chegar lá na UC lá do módulo 3, né? Vocês vão, eu vou explicar para vocês que tem a concessionária lá em eficiência energética, né? Uma concessionária de energia, ela é do grupo A, né? Do grupo de alta tensão. Então, toda concessionária, por exemplo, a Equatorial, todo mês ela tem a relação de quantos clientes que ela tem aqui em Goiânia, né? E no seu entorno aí. E essas empresas aí, elas geram um pacote de demanda de energia. Então, esse profissional vai pegar todos os contratos de demanda que ele tem aqui, né, de Goiás, por exemplo. Ele pega todos os contratos e ele faz uma estimativa, né, baseado nos projetos, né, de quanto de carga que ele precisa ter para ele, né, fornecer barra liberar para os seus clientes, né, para a Ambev, para Pepsi Company e por aí vai, né? Então, todos os clientes aí, esse profissional todo mês ele já tem esse número, né, da demanda, porque tem cliente que passa 12 meses, né, ou seja, um ano, ele já tem que fazer a renovação do seu contrato e pode ser que ele aumente a porcentagem ou diminua a porcentagem de demanda. Então, baseado nesses dados, ele vai fazer a compra, né, de pacote de energia da demanda que ele precisa para fornecer para os clientes, né? Por exemplo, de hidrelétrica, de Itaipu, por exemplo. Eu não tenho, né, pacote de energia disponível de Itaipu. Que barramento que eu tenho? Eu tenho um barramento de uma usina eólica lá ali no Pará. Eu tenho de uma usina é, por exemplo, uma termoelétrica, eu tenho de uma usina solar e por aí vai. Então, as usinas que ele tiver, né, as geradoras de energia que ele tiver disponível, ele vai cotar o preço aí do quilowatt-hora, né, das demandas e comprar um pacote para fornecer, né, dentro dos barramentos que ele tem disponível ali naquela região, né? E daí ele vai com todo mês ele compra um pacote de energia. Às vezes eu não tenho pacote suficiente da hidrelétrica, aí eu vou ter que comprar de uma eólica, que é bem mais caro, né? Sempre energia alternativa é mais caro. Isso pode impactar no valor da tarifa que ele tem que repassar para o cliente final, tá? Então só esse retrospecto que eu estou fazendo aqui, né? Já preparando vocês aí para o módulo 3 aí de CEP. Então, essa planilha, né? Agora vamos, como se diz, vamos na planilha propriamente dita. Então, aqui, ó, arranjo dos equipamentos elétricos, classificação de áreas da planta, né? Por exemplo, eu tenho aqui,
Eu tenho aqui na planta aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, lista de equipamentos elétricos, ó, vamos pegar aqui, ó, memória de cálculo ou memorial, né, do aterramento, dos cabos elétricos, memória de cálculo do curto-circuito, eletrocalhas. Se vocês olharem aqui no projeto, vocês vão ver que tem, ó. Aqui, ó, tem eletrocalha, tem canaleta. Então, tudo que tiver no projeto, ó, diagrama unifilar, quantos disjuntores trifásicos eu vou precisar para esse circuito aqui, ó. Então, eu tenho, ó, 3, 4, 5 de um lado e mais 6 do outro aqui, né? Então, qual que é o disjuntor geral dele? Vai estar lá no projeto. E tenha, por exemplo, dessa utilidades, dessa aqui, ó, tacanagem aqui, né? Deve ser de alguma área aqui da empresa, né? Da parte aqui de combustíveis, né? Então, esse quadro de utilidades aqui, ele não tem só esse geral. Eu vou ter que pegar lá no projeto quantos circuitos que eu tenho, que tipo de quadro é esse? Ele é para 40 elementos? Ele é pequeno para 8 elementos, 12 elementos, né? Quando eu falo elementos, é os espaços em que eu vou colocar um disjuntor. Cada elemento suporta um espaço para um disjuntor de baixa tensão monofásico. Então, se eu vou colocar no de 12 elementos, por exemplo, um geral, então eu já vou, desses 12, eu já vou pegar 3. Vai sobrar o quê? 8. Não, não, vai sobrar 9, né? Vai sobrar 9 elementos. Ah, mas eu vou colocar em série um dispositivo DR, ou seja, o dispositivo DR ele é tetrapolar. Além das três fases, você interliga ele no neutro, né? Então já ferrou, já peguei 3 para o geral, sobrou 9. Mais 4 pro, pro disjuntor DR, né? Pro módulo DR. Porque tem um modelo que você só utilizaria 4 deles, né? E ficaria, e ele tem a função não só de DR, mas a função de disjuntor, né, termomagnético, né, que o disjuntor propriamente dito, ele protege contra sobrecargas, ou seja, potência acima do que eu projetei, e curto-circuito. Já o módulo DR é para correntes de fuga, né? Então, se eu pegar um que tem essas 3 funções, né, a de DR, a para curto-circuito e sobrecarga, eu só vou ocupar 4 slots aí, né? Então, vamos supor que eu pegasse 3, né, 3 para o geral e mais 4 para o DR, ia sobrar só 5 slots, né? Então, vamos supor que nesse de utilidades eu tenho 4 disjuntores monofásicos, né? Fora essa entrada, e um ficaria de reserva. Então eu tenho que olhar, ó, a planta aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um CPD aqui. A JC Distribuição, por exemplo, ela tem um centro de processamento de dados. Então, se eu tiver um CPD aqui para comunicação, né, para o pessoal lá de vendas, eu tenho a planta do CPD aqui, né, os postos de trabalho, a quantidade de circuitos, de disjuntores, interruptores. Então, tudo ele vai estar planejado nesse diagrama típico aqui. Aí, pessoal, como essa tarefa ela é um pouco complexa aqui, eu vou abrir a minha análise aqui, vou colocar uma do lado da outra para vocês entenderem aqui o que abriu o outro aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que tem uns espaços vazios aqui, ó. Mas se você navegar nos slots aqui, ó, por exemplo, a primeira atividade, arranjo de equipamentos elétricos, né? Ah, vamos supor, onde que vai ficar a bomba de recalque? Onde que vai ficar a máquina dessa área lá, essa tal de tacanagem aí, né?
Ah, professor, tô com dúvida. O que que é essa área aí? Você não sabe, não? É de combustível, né? Você pode até vir no grupo aqui, ó, no Google, né? É área tacanagem, combustível. O que é, né? Você coloca aqui, ó, o que é uma área de tacanagem. Vamos ver que área que é essa daí, ó. Ó, a tacanagem, né, esse espaço aqui, ó, de combustível, é o conjunto de dados que informa a capacidade de armazenamento de combustível. Ó, gás natural, biocombustível. Esses dados são apresentados por tipo de instalação, empresa, grupo de produtos e localidades, né? Se você tem uma usina sucroalcooleira, por exemplo, né? Essa área de tacanagem aí, né? Basicamente, o que que você vai produzir? Você vai produzir, né, o álcool, né? Também como derivado, né? Igual tem uma empresa sucroalcooleira aí, que além de produzir álcool, eles produzem também essência para refrigerante, né? Derivado lá da cana de açúcar, né? Então, ó, a gente já descobriu uma coisa aqui, ó. Eu mesmo, eu nunca olhei, agora que me veio na cabeça aqui, dar uma observada o que que é essa área aqui, né? Então, ó, se vocês perceberem aqui, ó, onde tem arranjo de equipamentos e combustíveis elétricos, né? Aí tem esse quadro aqui que chama FOR, né, que é de formato, QTD é quantidade, ó, fatores de correção, né? Já está aqui colocado aqui, né? Estimativa de esse H maiúsculo, H minúsculo, é homem-hora. Quanto que vai custar a hora desse profissional? Do engenheiro aqui, ó, que está aqui em cima, ó. Quanto que vai custar a hora do engenheiro, a hora do projetista, a hora do desenhista ou cadista, a hora do pessoal lá da administração, né? Então aqui você vai colocar na verdade vai sair, ó, se você for navegando. Deixa eu abrir ela toda aqui, que aí fica melhor. Se você for navegando aqui, ó, você vai perceber que já tem uma fórmula, né? Uma fórmula aqui que baseado no valor do homem-hora aqui, ou seja, quantos reais que vai valer para fazer essa atividade um, atividade 2, atividade 3, né? Quanto que vai valer? Você vai fazer essa estimativa. A hora do engenheiro, do projetista, né? O projetista, ele tanto pode ser um técnico como um engenheiro. O cadista, geralmente, o pessoal faz o curso aí de AutoCAD 2D aí, né? Não necessariamente ele precisa ser técnico ou engenheiro. Você fazendo um curso de AutoCAD 2D, né? O ideal é que você faça, né? Inclusive, é, dependendo da matéria, né? Eu tinha uma matéria lá que chamava Projeto Auxiliado por Computador. E, na verdade, o projeto auxiliado por computador é o AutoCAD 2D. Na verdade, a gente via AutoCAD 2D e um programa antigo chamava PCAD, que seria o AutoCAD para circuitos eletroeletrônicos aí, né? As placas de PCB. Hoje em dia, o pessoal utiliza o pacote aí da Autodesk, né? Lembrando que o AutoCAD, ele é da Autodesk. A gente utiliza o pacote aí, o programa chamado Eagle, né? O nome é o sugestivo mesmo, é a águia mesmo. O Eagle é o que a gente utiliza, né, na disciplina para projetar circuitos eletroeletrônicos aí, né? Então, na hora que você arbitrar esse valor do homem-hora, o preço unitário e o total para essa atividade aqui, ó, arranjo de equipamentos, classificação, né? De áreas, né? Por exemplo, se você tem área classificada, que é área com risco de explosão, né? Ah, eu tenho uma área aqui que tem, por exemplo, armazenamento de amônia, né? O NH3, para você utilizar não só no processo, por exemplo, vamos supor que é uma empresa de bebidas, né? No processo aí de você fazer o ácido carbônico, né? Que é o gás, basicamente, né?
o gás ali do refrigerante, ou da água tônica. E também você pode utilizar a amônia, né, para ela é utilizada em fertilizante, utilizada também para conservação de produtos, né, bolachas, produtos alimentícios, né, diversos aí. O pessoal, né, adiciona aí e aí em vez dele durar uma semana, ele dura meses, né? Então, às vezes você vai precisar de uma área dessas aí com tanques, né? Com armazenamento de amônia, né? O NH3, armazenamento de soda cáustica, né? O hidróxido de sódio ou outros tipos de armazenamento aí líquido, né? Ou armazenamento sólido, né? Depois de você fazer um invase do produto ali, da bebida, né? E aí você faz o armazenamento ali utilizando as empilhadeiras aí, né? Aí, ó, eu fiz aqui uma análise para vocês verem, né, o que esperar. Ah, professor, então eu tenho que fazer exatamente igual o senhor fez aqui? Não, isso aqui é só uma sugestão. Eu que arbitrei aqui, né? Eu utilizei o famoso método Unidunité. Vocês conhecem o método Unidunité? Eu olhei aqui e falei, quanto que vale para esse, né, arranjo aqui, né? Arranjo de equipamentos, né? O engenheiro vai ser fundamental para essa tarefa? O projetista também, o desenhista, o pessoal lá da administração, né? Por exemplo, esse arranjo de equipamentos elétricos, geralmente você faz a planta dele ali numa folha A4, que aí você coloca atrás do quadro de distribuição desse equipamento, né? Um diagrama unifilar do mesmo. Daí, aí você tem que imprimir, né? Aí, por exemplo, é um equipamento, esse aí da tacanagem aí, né? Que provavelmente, pelo que eu entendi aí, ele deve ser um CPD, um centro de processamento de dados, né? Ele deve ter um servidor, e aí esse servidor aí pega esses dados aí, né? Igual falou lá na pesquisa que a gente fez aqui, ó. Ó, ele aí pega aqui, ó, informa a capacidade de armazenamento de combustíveis, né? Então, eu tô chutando aqui, deve ser um CPD, que aí ele fala, ó, eu tenho um tanque jaquetado, né? Esse jaquetado é que ele tem uma proteção, né, para evitar a descarga atmosférica e evitar que esse tanque exploda aí, né, com surto ou uma descarga atmosférica. Daí, aí ele a parte externa dele é não condutível, né? Mas ela tem, né, para você acoplar o, o sistema de aterramento, né, e o SPDA para você fazer a equalização. E daí, esses dados devem ir para um CPD ou para um computador ali industrial, né, que cuida do processo. Então eu arbitrei aqui, ó, vai custar a hora dele para ele fazer essa tarefa, vai custar R$ 4, do projetista 16, do desenhista R$ 4 e do administrador aí 50 centavos. Ah, beleza. Esse aqui é o formato da folha, o A1, né? Então nós temos os formatos aí, o A1 seria, né, a folha aí, como se diz, a penúltima, a maior é o A0, né? Então muitos documentos, ó, por exemplo, detalhes típicos, né? Os detalhes como os diagramas unifilares, a gente coloca em A4 ou numa folha um pouco maior, o A3, por exemplo, né? Mas geralmente atrás do quadro de distribuição, aí ele já fica colado o A4 lá. Se eu preciso olhar uma planta, né, uma folha maior, igual essa daqui, ó, né, essa daqui da arquitetura, ou do diagrama unifilar, né? Vamos pegar lá o diagrama aqui. Aí, pessoal, aí eu vou precisar de uma folha maior, um A3 aqui. Então, é a sugestão, né, de folhas que vai precisar para cada tarefa e o valor, né, homem-hora aqui de cada profissional. Aí a fórmula aqui que já vem na planilha aqui, né, dessa tarefa aqui, ela já está escrita aqui, ó, já com os encargos sociais.
Então deu 1.205. Nesse caso, o meu aqui, né? Vamos ver o de vocês aí. Agora, essa segunda tarefa aqui, ó, por que que eu coloquei ela fora de escopo? Essa classificação de áreas da planta, ela não é aplicável. Quando fala fora de escopo, é porque ela não é aplicável ali, simplesmente. Vamos colocar outra aqui, ó, o item 25, ó, parecer técnico de proposta de fornecedores de algum insumo, né, de combustível aí, né? Então, geralmente esse combustível eles têm uma, vamos supor, tem uma usina própria, né? Então, ele não precisa desse parecer técnico de proposta de fornecedores externos, né? E nem de uma planta de comunicação, né? Não tá fora do escopo, ou seja, não está previsto. Por isso que eu não coloquei, não valorei nada aqui, ó. Aí, planta de força e aterramento, fui colocando, atribuindo o valor do homem-hora para cada um desses profissionais. Aí, dependendo, se você achar que algum desses aqui não vai ter papel ativo aqui na elaboração dessa tarefa, ó, por exemplo, aqui, ó, o memorial de cálculo de curto-circuito, né? Geralmente, quem tem aqui, ó, eu coloquei zero aqui, ó. O projetista aqui, no caso, o cadista, quem tem vamos dizer assim, quem fez o cálculo aqui, ó, foi o engenheiro e quem imprimiu, vamos dizer assim, né, o custo ali operacional para fazer, né, a papelada aí, foi o pessoal do administrativo. Aí tem esse custo aqui, 50 centavos aí, né, para a quantidade de folhas, né? Aí, por exemplo, ó, esse daqui eu precisei só de uma folha. Já esse daqui, ó, eu precisei de uma quantidade maior aqui, ó, de três, né? É o que quer dizer esse espaço aqui, ó. Então, tudo que está fora do escopo é porque não está previsto, né? Não tem esse classificação de áreas que pode ser quanto a risco de explosão ou uma área específica, igual eu comentei aí, que tem um reservatório aí de amônia ou um reservatório aí de soda cáustica, né? Hidróxido de sódio e por aí vai. Daí, ó, depois que você fazer todo esse levantamento aqui, ó, isso daqui eu falei só dos documentos ou atividades diretas, tendo aqui a indireta aqui, ó, anotação de responsabilidade técnica, né? Quem que é o RT dessa obra aqui, ó? Vou precisar de uma quantidade aí, né? Provavelmente é o engenheiro aí, né? Se dois transformadores de 750, né? Já extrapola o nível de carga que um eletrotécnico pode assinar, né? Até 800, né? Aqui deu 2 de 750. Então, o eletrotécnico não pode assinar esse tipo de projeto aqui. Ou seja, assinar, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo de gerar uma anotação de responsabilidade técnica, né? No caso, para o eletrotécnico é uma RRT, né? Mas o documento, né? O sentido é o mesmo, né? Então, né, para esse levantamento que eu fiz aqui, ó, vocês podem utilizar ele como modelo, né? Deu um total aqui, sem impostos aqui, ó, de R$ 35.545. Os impostos aqui, né, a própria fórmula já fez essa divisão aqui, ó, deu R$ 5.804. E o total geral aqui, né, incluindo os impostos, deu 41 mil, né, o orçamento de 41.349. Ou seja, esse orçamento que você vai fazer, ó, tem aqui as exclusões aqui, ó. Olha, análise, ó, por que que eu sabia que isso aqui está fora do escopo? É porque o senhor Bichão professor, você tem mais de 200 anos aí de experiência? Não, eu vim aqui nas exclusões aqui, ó. Ó, análise de documento do fornecedor, você pode excluir análise de consistência, comissionamento, né, que é o start dessa subestação aqui, ó. Eles não vão contemplar tudo que não é contemplado para esse projeto, tá aqui, ó, na seção de exclusões aqui, ó, nessa outra aba aqui, ó. Por isso que eu coloquei, ó, fora do escopo aqui, ó. Olha, o memorial descritivo das instalações elétricas aqui, ó. Vamos achar. Prontuário, manuais, orçamentos, equipamentos. Então, tudo que está fora do escopo, né, que você deve retirar, tá aqui na área de exclusões aqui. Vocês dão uma olhada aí.
Então, o valor que sair aqui, vocês vão ter que utilizar ele. Vou até fechar isso aqui. Vocês vão ter que utilizar ele para fazer a atividade 2, tá? Então, e na próxima aula eu vou falar da atividade 2, que é basicamente elaborar um memorial descritivo utilizando as informações que você arbitrou aqui, né, no, na atividade um aqui, na planilha de preços unitários. Lembrando aí, pessoal, não precisa fazer igual eu fiz aqui, né? Vai, vai ficar parecido, pelo menos os que estão dentro do escopo aqui, porque vocês vão olhar aqui na área de exclusão, né? Mas a arbitragem aqui do valor do homem-hora vai diferir, né? Eu aconselho vocês não colocar igual o que eu coloquei aqui, não. Coloca outro valor aqui, tá bom? Beleza? Então é isso. Conseguiu entrar aí, Leomar, no que tinha dado aquele problema, né, lá na conexão? Ah, né, ele já saiu já. Então tá, pessoal. Vou parar aqui a gravação, né? E até amanhã vai estar disponível a gravação da web aula de hoje, tá? Fiquem com Deus e até nossa próxima web aula.